vou ler só um texto aqui, tá? Que diz assim: E Elisha falou àquela mulher, cujo filho ele reavivara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e tua família, e mora onde puderes morar, porque o Eterno chamou a fome, e ela também virá à terra por 7 anos. E a mulher se levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus. E ela foi com a sua família morar na terra dos filisteus por 7 anos. Ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu para reclamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. O rei conversava com Gehazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, por favor, todas as grandes obras que Elisha tem feito. Quando estava contando ao rei sobre como reavivou um morto, eis que a mulher, cujo filho ele reavivara, reclamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é seu filho, a quem Eliseu reavivou. E o rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um capitão, dizendo: Restitui tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu veio a Damasco, e Ben-Hadad, o rei de Aram, estava doente, e foi avisado: O homem de Deus chegou aqui. E o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta ao Eterno por seu intermédio: Sararei desta doença? E Hazael foi encontrar-se com ele, e levou um presente, e todo o bom de Damasco, uma carga de 40 camelos, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, o rei de Aram, enviou-me a ti para dizer: Sararei desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e diz-lhe: Certamente sararás. Contudo, o Eterno me mostrou que ele certamente morrerá. E virou seu rosto e se conteve por muito tempo. Então o homem de Deus chorou. Hazael disse: Por que o meu senhor chora? E ele disse: Porque sei o mal que tu farás aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, matarás os seus moços à espada, despedaçarás as suas crianças e fenderás as suas mulheres grávidas. Hazael disse: O que é o teu servo, senão mais do que um cão, para fazer uma coisa tão grande? E Eliseu disse: O Eterno me mostrou que tu serás o rei de Aram. E partiu Eliseu e veio ao seu senhor. E ele lhe disse: O que Eliseu te disse? E ele disse: Disse-me que certamente sararás. E aconteceu no dia seguinte que tomou um cobertor, molhou-o na água, estendeu-o sobre o seu rosto e morreu. Hazael passou a reinar em seu lugar. Nós vivemos um tempo, já sabemos que isso já vem há muito tempo, em que as pessoas, sejam elas de que lugar for, elas creem em Deus. Nós podemos falar de católicos, evangélicos, judeus, Bnei Noach, como nós. Todo mundo crê em Deus. Nós cremos em Deus, todos creem em Deus. Por mais que se tenha pessoas que declaram que Deus não existe, mas essas próprias pessoas acabam se traindo num momento ou outro, quando elas olham um pôr do sol. Aqui mesmo, quando a gente, de vez em quando a gente faz a curva ali na rua de trás, a gente se depara com um pôr do sol tão lindo. Como que você vai dizer que quem que fez, quem que comanda, por mais que há uma explicação da física, mas
Quem que elaborou a física? Quem que é o dono dessas coisas? Alguém, a explicação, ela vem até o momento, daquele momento seguinte, precisa entender, e a própria física diz isso, há uma força, uma energia que trabalha aqui. Quem é essa energia? Senão o poder de Deus, a mão de Deus. Este profeta, como vocês foram acostumados a entender, é aquele que recebeu porção dobrada. Quanto se falou no passado deste homem que recebeu porção dobrada? A questão não é a porção dobrada que fez dele o homem que ele foi. A questão é que os homens de hoje, as pessoas de hoje, elas não têm mais o coração como no passado. E mesmo no passado, os homens sempre tiveram da parte de Deus alguém muito sério, que eles tivessem uma referência. Por isso que durante a história do judaísmo é dito que quando viria o Mashiach? Quando? Então foi explicado que até que ele viesse, em cada geração Deus levantaria um Mashiach. Portanto, por que o desespero das pessoas ficarem debatendo, criando inimizade entre grupo e outro grupo, se eles professam a fé no Eterno? Então são pessoas, sejam judeus, sejam Bnei Noach, são pessoas que amam o Eterno, que vivem pela salvação do Eterno e não de nenhum intermediário. E essa guerra que fica esperando quem é o Mashiach. Um grupo vai dizer, Yeshua. Um outro grupo de judeus vai brigar com outros judeus dizendo, não, Yeshua não pode ser o Mashiach. Aí eles vão dar outro nome. E isso é tão sério, porque diz os sábios que o grande Akiva, ele achava que Bar Kokhba, ele fosse Messias. Ele achava isso. Entendeu? Ora, se ele era o grande Akiva, se imagina, com tanto entendimento e sabedoria, e ainda acreditou por um momento que o Bar Kokhba pudesse ser o Messias, imagina o pessoal no tempo de hoje, que vivem como cegos. É difícil? É difícil. Portanto, ninguém tem que ficar olhando nomes de Messias, porque nós que amamos o Eterno, nós já temos o nome, e o nome do Eterno, ele é um. Isso está escrito em Zacarias. E o seu nome será um, como nós temos cantado naquela, acho que é Hashem Melech. E o seu nome será um. É isso que a gente tem que ficar firmado. No um. Não é em 3, não é em 2. É em apenas um, porque ele é um. Nós vamos ver na porção semanal desta semana, que a Parashá Tetzaveh, que ela vai falar das vestimentas. E amanhã a gente comenta. E o teor é esse que estamos falando. Enquanto o sacerdote, ele se apresentava com as vestimentas sagradas que o Eterno colocou, mas isso eu vou deixar para amanhã, não vou falar agora, né? A questão, portanto, você tem Eliseu, ele encontra com um homem e ele chora, o relato que a gente viu há pouco. E quando ele chora, este homem pergunta, por que você está chorando? E ele diz, eu tenho uma palavra de Deus agora, eu estou enxergando, eu estou vendo. Semelhante quando José e Benjamim, os dois irmãos, que são filhos da mesma mãe, Raquel, os filhos de Jacó, quando eles se abraçaram, um chorando no pescoço do outro. Por quê? Porque cada um viu o mal que estava previsto ali na frente, tanto na região de um, quanto na região do outro. Eles viram que o templo seria destruído.
Agora aqui, o Eliseu, ele está vendo como aquele homem seria mau para o povo judeu. O que ele iria destruir. E veja como são as coisas. Quando ele fala isso, o próprio homem que seria usado nessa maldade, ele fala, como nós lemos há pouco: nossa, do jeito que você está falando, eu estou parecendo um cão raivoso, eu sou um animal, quem vai fazer todas essas coisas? Nem ele acreditava. Mas ele fez. Matou pessoas, destruiu pessoas. Vocês podem ler esse relato no livro dos reis. Você vai encontrar esses relatos. Muita maldade, muita matança. E as pessoas, com tudo isso, elas acabam ficando dependentes de alguém que seja líder para guiar. Se as pessoas aprendessem desde cedo a ter o eterno como Deus, o eterno como um, ela não iria errar tanto ao longo da vida, porque homens sempre apareceram em todas as épocas para poder dizer às pessoas que ele era um profeta de Deus, que ele era um Messias, que ele era alguma coisa, e sempre teve gente que seguissem essas pessoas. Até hoje é assim. E você olha, mas não é possível, quem segue um tipo de coisa assim são pessoas sem estudo. Justamente ao contrário, muitas pessoas que são muito estudadas, são considerados sábios, acompanham essas pessoas e acabam se afastando de Deus. Por quê? Porque não aprenderam a olhar para aquele que é um. E novamente, como eu sempre falo para vocês, leiam o Midrash. O Midrash é justamente o livro que vai nos contar essa história da Torá, que vai fazer com que você enxergue bem mais de perto como é que Deus trabalha no meio do povo, como é que Deus está sempre perto. Se você for crescendo nos teus dias, acostumado a ver Deus tão de perto assim, você não vai cair no erro de seguir nem pessoas de dentro da comunidade onde você estiver, nem pessoas que sejam de fora. Você não vai cair na conversa de ninguém. Você vai poder ler livros, qualquer tipo de livro, e você não vai ficar enganado. Você vai reconhecer sempre aquele que é um. É como se o som da voz. Não sei se vocês viram, esses dias aí alguém postou na rede, não lembro se foi Facebook, YouTube, mas eles pegaram a criança pequena, né? Criança de colo, e que é filho de gêmeos. Vocês viram isso? Então pega lá o pai, portanto os dois irmãos gêmeos, um está segurando a criança. Aí o exemplo que eles usam é assim: um pai está de óculos, tá? E o irmão, que é a cara do outro, que são gêmeos idênticos, sem o óculos. A criança está acostumada a ver o pai de óculos. Então ela está ali no colo do pai, e está aqui assim o pai segurando. Aí o irmão dele, o gêmeo, pega o óculos e põe na cara dele. Aí a criança olha para a cara do pai, vê sem óculos, ela olha para o lado, viu o rosto lá com óculos, aí ela, papai, e pula para o colo do outro. Ou seja, ela vai para o colo do tio, achando que é o pai. Aí o pai puxa o óculos de novo para ele, a criança olha e muda o colo de novo. Aí o irmão pega e fica nesse troca-troca de óculos, a criança batendo o olho, ela está se guiando por um objeto, por uma marca externa. Muitas pessoas têm se pautado por uma marca externa. A marca externa, como ela está fora de você, ela vai te levar à confusão. Você vai ter um coração bom achando, não, mas eu amo a Deus, eu tenho certeza que isso aqui é bom. É uma marca externa. Você tem que ficar com aquilo que é de dentro. Quer ver uma coisa? Se a criança sentisse o cheiro, aí você vai falar assim, um cheiro de perfume. A gente está acostumado a gravar o cheiro de uma pessoa pelo perfume que ela usa.
Mas eu não estou falando em cheiro de perfume. Cada pessoa tem um cheiro específico. O corpo, ele tem um cheiro. Imagina a criança que aprende a sentir o cheiro do pai ou da mãe. Podia chegar qualquer outra pessoa com a cara igualzinha, mas não seria o mesmo cheiro. Aí é que está. O cheiro você vai perceber com conteúdos que está aqui dentro, não é pelo lado de fora. É aqui que faz a diferença. Quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, Ele vai criando um comportamento com o teu interior, não com o teu exterior. E o erro das pessoas que já vêm há muitos anos é justamente isso, de falar que Deus é Deus porque Ele opera do lado de fora. Você não pode ficar com Deus porque Ele opera do lado de fora, porque antes dele operar do lado de fora, você tem que conhecer Deus que opera do lado de dentro, porque a tua alma, ela vem dele, ela vem de eternidade, e você tem que aprender a resgatar esse cheiro, essa união, essa comunhão, este olhar de Deus, esse toque de Deus, o jeito de Deus falar. É aqui que faz a diferença. Portanto, este homem que se tornou rei na história de Eliseu, o próprio homem que seria rei falou: nossa, mas eu sou um cão, quem vai fazer essas coisas? Ele achava que ele não fosse capaz, mas na hora que o pai dele morreu e ele assumiu o reinado, o que aconteceu? Ele fez tudo aquilo que o Eterno havia mostrado. Por que as pessoas têm dificuldade em ouvir a voz de Deus? Porque elas não sabem o que é a voz de Deus, não estão acostumadas a ouvir a voz de Deus. É mais fácil elas ouvirem por pessoas, e a gente tem que voltar no começo para poder trazer de volta aqui dentro, para você saber: eu sei quem é Deus. É como nós falamos, acho que na sexta-feira passada, quando dissemos sobre Samuel. Samuel, depois que ouviu aquela primeira voz do Eterno, ele nunca mais esqueceu-se dela. Nós já falamos, desde a época que a gente estava saindo do meio evangélico para vir para o judaísmo de fato. Desde aquela época, o que nos chamou a atenção naquela época? O relato, quando foi ensinado que Abraão, mesmo depois de 54 anos, quando Deus o chamava, Deus falava: Abraão, e ele imediatamente falava: eis-me aqui, Senhor. Mas mesmo depois de 54 anos, ou mesmo depois de uma semana, nós esquecemos tantas as coisas. Mas a gente não pode se esquecer daquilo que é o nosso Deus. Portanto, o nosso ouvido não pode ser esse aqui de fora, o ouvido do corpo nefesh, o corpo da carne. Não, tem que ser o ouvido da nossa alma, aquele que está acostumado a ouvir o nosso interior, porque quanto mais profundo está em nós, é ali que está a ligação entre nós e Deus. Em 1992, os cientistas vinculados à cardiologia descobriram, e os cardiologistas da época e os de hoje, até hoje, eles não aceitam isso. Então, descobriu-se, por exemplo, que abaixo do coração é a morada daquilo que se chama revelação de Deus na pessoa. Foi dito que o coração, a partir de então, passou-se a ser conhecido no meio como o segundo cérebro. Quem que queria entender que um coração tem memória? Quem que poderia imaginar isso? O cérebro tem memória, o coração achava eles não, mas agora é provado. O coração, no miocárdio, ali naquela região do coração, tem eletricidade, tem mielina.
Então, ele tem tudo que o cérebro tem, ele tem ali, por isso ele é chamado segundo cérebro. Ele registra memórias. E a Torá sempre fez o vínculo que quem decide é o coração. O coração faz a leitura da Torá. Não é à toa. Eles descobriram isso em 1992, mas a Torá já diz isso. Olha quantos e quantos e quantos anos. 2448 antes da Era Comum. Nós estamos em 2018 da Era Comum. Então você pega 2448 mais 2019, soma isso daí. Aliás, não 2019, 1992 mais 2448, soma, veja quanto que dá, e você vai ver a quantidade de tempo que pelo menos a Torá fala que as coisas são assim. E como que as pessoas ainda não descobriram? Não é que não descobriram, como que as pessoas dizem, aonde está Deus? Ainda falou isso, onde está Deus? Olha o Salmo 115, onde está o teu Deus? As pessoas ainda perguntam. Acontece alguma coisa ruim na tua vida, eles vão falar, o que adianta? Cadê o teu Deus? Até parece que porque você é de Deus, tudo tem que ir bem. Nós vimos agora nesse relato, olha o relato, Eliseu restaura a vida do filho de uma mulher. Em seguida ele fala para ela, agora mulher, pega a tua família e vá para um outro lugar, porque o Eterno está trazendo fome nesta terra. Aí é verdade que a gente pode ser tirado de um lugar por uma ordem divina? Pode, mas o mesmo Deus que dá um livramento para você, Ele também vai fazer com que você sobreviva no momento que tenha dificuldades. Mas tem um detalhe muito importante, que aí a gente pode complementar com a palavra de amanhã, sobre as vestimentas do sacerdote. E a questão é que, medida por medida, a forma com que a pessoa trabalhou para o Eterno, na mesma medida o Eterno responderá para ela. Então, tem aquele caso famoso daquela mulher que quando acendia um forno para assar o pão, ela ia nos vizinhos e dizia, vizinho, você tem pão, alguma coisa que vai usar o forno? Eu estou acendendo o meu forno, você não quer aproveitar? E aí os vizinhos aproveitavam, ela estava fazendo bem. Conta-se que anos mais na frente houve um incêndio, e o incêndio veio queimando tudo, veio queimando. Quando o fogo estava se aproximando da propriedade dela, Deus não permitiu que o fogo entrasse na propriedade dela. Por quê? Porque aquela mulher estava acostumada a abençoar pessoas através do fogo. Então o fogo para ela sempre foi bênção, sempre foi motivo de cumprimento de mitzvot, de levar benevolência aos vizinhos. Vizinho, você não quer assar o teu bolo? Aproveite o meu forno. Então o Eterno não pode permitir que o fogo que foi motivo de bênção para aquela mulher, fosse motivo de destruição. Moisés foi poupado da vida em não ser morto no rio Nilo. Quando ele estava como o homem de Deus, o libertador, que era para transformar as águas do Nilo em sangue, foi ele que fez esse, entre aspas, milagre. Deus falou para ele, faça você isso. O irmão dele teve que fazer, porque o próprio Deus fala, você não pode fazer isso, porque estas águas, elas salvaram você, então você não pode fazer o mal para ela. Agora, veja a injustiça, pessoas que você ajuda, ao invés dela guardar uma lembrança de gratidão por você, lá na frente, ela pode ser levada a juízo, para ser testemunha contra você. E você acha que Deus não vai te defender? As pessoas estão tudo atrapalhadas. Então, muitas vozes, elas estão acostumadas com muitas vozes, e a voz principal
que ela precisa perceber que é aquela que fala aqui dentro, ó, que é a voz de Deus. Elas deixaram de ouvir. Aí fica difícil. Aí começa a reclamar. Aí elas vão precisar de um líder. Elas vão precisar do rabino. Vai precisar do padre. Vai precisar do pastor. Vai precisar daquela pessoa que tem visão. Vai precisar desse, daquele outro. Sendo que dentro dela há uma ligação direta com Deus. Por que ela não usa? Vamos voltar a ouvir a voz que está aqui dentro, para poder ouvir a voz de Deus, para você não errar mais, para você não ficar dependendo de pessoas, para você não ficar dependendo e fazendo da Bíblia hebraica, uma caixinha de, como é que chama caixinha de promessa, é isso? De querer consultar Deus e abrir assim, e há fórmulas muito mais seguras de você ouvir a Deus. Está aqui dentro, ó. Como diz Deuteronômio, a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Tem que voltar a ouvir. Tá certo? Bom, nesses minutos finais agora, pelo menos 10 minutos, eu quero fazer uma meditação com vocês. Todo mundo lembra o nome do Eterno? Yud, Re, Vav, Re. Vocês lembram disso? Lembram dessas letras? Cadê a minha lousinha? Ô Lu, vê lá atrás, lá perto de onde tinha aquele bebedouro, tem a lousinha lá. A caneta está aqui. Acho que eu vou colocar ela fixada aqui, ó. Fica bom, né? Então, o Yud, Re, Vav, Re. Eu estava ouvindo o rabino, eu não lembro o nome dele, Shlomo. Isso. Essa daí mesmo. E quando a gente começou a ensinar para vocês meditação, eu comentei aqui que logo naquelas primeiras semanas, um dia o Eterno falou muito claro para mim, dizendo assim: meu servo, tá aqui, disse assim: cuidado, tenha cuidado, porque não é tão simples assim. Cuidado com o nome que você vai falar, com o que vai mexer. E aí, eu disse aqui para vocês, mas como eu falo para vocês, cada um é livre. Vocês são livres para fazer a besteira que vocês quiserem falar. Como eu estou falando, vocês são obrigados a confiar em mim? Obrigado não é. Mas nós estamos caminhando junto aqui, então vocês estão vendo o que é que o Eterno tem feito por nós. E aí, está na tua mão, de você aceitar ou não. A verdade é que ele disse: cuidado. Eu vim aqui para vocês e falei: cuidado com as coisas, com os nomes. Não é qualquer nome que pode ser usado. Ah, mas eu vi fulano de tal fazer. Você vai encontrar sempre alguém fazendo. E não é porque alguém fez que está certo. É engraçado. A Torá de fato diz determinados nomes que não podem ser usados. Tem determinados nomes de Deus que a Kabbalah fala que não deve ser usado. E a gente vê aí no YouTube um monte de gente fazendo meditação usando os nomes que Deus fala que não deve ser usado. Aí vai dar certo? Não vai dar certo. Porque se não der certo, a pessoa não faz mais. Vai dar certo porque a força contrária que vai fazer. Eu não sei, ainda talvez vocês estavam muito acostumados com o termo demônio, né? Quando fala, é o diabo que vai fazer, é o demônio que vai fazer. No judaísmo tem demônio? Claro que tem. Tem essas forças que captam. Mas é o nome de Deus. Ora, se Deus falou para não fazer tal coisa, qualquer pessoa que mexer naquilo, o resultado vai ser não ser ligado ao Deus de fato.
vai ser ligado com uma outra coisa, entendeu? E é justamente isso que acho que é Shlomo Biscuit, ele é autor de alguns livros aí que fala isso. Aí fizeram uma pergunta para ele sobre meditação. Aí a resposta que ele deu, um pouco essa que eu já estou falando, que bate com aquilo que o Eterno já tinha me falado lá no começo, quando a gente começou a aprender esses assuntos. Aí ele deu uma dica, uma coisa tão simples que eu vou passar para vocês hoje, para não ter, sabe, aquilo que é o conservador. Você precisa de alguma coisa para resolver um problema para você, mas você tem certeza que não vai dar erro, então você usa isso. E qual é o nome? O nome que você vai usar é Yud Re Vav Re. Esse é o nome. Esse é o nome autorizado. Que você não vai correr perigo de ligar com outras coisas. Então, a ligação, ela tem que ser justamente na meditação, nestas letras, Yud Re Vav Re, mas conectado com o Shema Israel. Conectado com Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, você está se protegendo já uma segunda vez. Que proteção é essa? Que você está declarando que para você só existe um único Deus, a quem eu estou ligado e conectado. Na hora que a pessoa se conecta com este nome, e que se conecta também através do Shema, essa ligação com Deus, o que vai cumprir sobre a vida da pessoa? Aquelas forças que se levantaram contra a pessoa, quem é que vai destruir? O nome do Eterno. Qual o nome do Eterno? O nome do Eterno, que é Yud Re Vav Re. Este mesmo nome que você está declarando pelo Shema, que é este nome que você considera, que é este Deus a quem você serve, que é a Ele que você ama, que você está desconectado com todas as demais coisas, e você está conectado a este nome, e é Ele que vai então irradiar aquela energia que vai libertar você. Aqui no Brasil não é um time que fala muito de macumba, essas coisas. O brasileiro está acostumado com essa questão de macumba, de despacho, de feitiçaria. No Brasil é muito comum, e não adianta você falar, essas coisas não pegam em ninguém. Claro que pega, claro que existe essas coisas, mas quando você perceber que situações estão difíceis para você, então tem nomes que você pode usar numa meditação? Tem. Na dúvida, não sabe como é que é, não tem a experiência devida, vai para o Yud Re Vav Re, conecta junto ao Shema, e com isso você vai ter da parte de Deus o desligamento destas forças. Elas não vão conseguir prosperar, como diz lá no texto famoso do Salmo: nenhuma praga chegará à minha tenda. Entendeu? Então vamos justamente fazer isso, mas eu vou mostrar ali as letras para vocês lembrarem. Tá dando para ver? Tá dando? Ó. Yud, Re, Vav, Re.
Quando aparece esse nome lá na Bíblia, quando aparece esse nome lá na Bíblia, vai ser traduzido lá por Adonai, tá? Meu Senhor. Yud, Re, Vav, Re. Tá aí. Yud, Re, Vav, Re. Tá bom? Eu vou aqui para quem está lá olhando enxergar. Então é isso. Então fique numa posição confortável, leve as suas duas mãos sobre o joelho, respire profundamente 3 vezes, puxa o ar bem profundo e solta. Não precisa fazer barulho como eu fiz, eu só estou dando exemplo. Imagine diante de você uma estrela de Davi grande, bem grande, e você vai se ver dentro dela, no meio, na parte central dela. Essa estrela de Davi, ela tem que ser na cor dourada. E você dentro dela vai ser como um facho de luz, como essa luz que a gente está vendo aqui, essa luz fluorescente da lâmpada. Você vai ser um ponto luminoso assim, como essa lâmpada, esse facho, esse raio de luz. E então, você veja em seguida, diante de você, uma outra estrela de Davi, também grande. É aqui que você vai declarar ao Eterno. Convoca o Eterno. A letra Yud. Convoco e acendo o seu pavio, acendo a sua chama, ilumino a sua chama, a chama da letra Yud. E agora eu peço que ela desça através do bico da estrela de Davi, esse bico superior, e ela desce e vai para o centro da estrela de Davi que está diante de mim. Convoco a letra Re. Também ilumino, acendo a sua chama e ela também seja colocada dentro da estrela de Davi, entrando pela parte superior. Já temos Yud, já temos o Re. Agora convocamos a letra Vav, acendemos a sua chama, iluminamos a letra Vav, e ela também desça para dentro da estrela de Davi. Agora convocamos a letra Re, a iluminamos, acendemos a sua chama, e ela também seja e desça para dentro da estrela de Davi que está diante de nós. Portanto, aqui nós temos o nome do Eterno, Yud, Re, Vav, Re, que está gerando esta energia divina. Agora pedimos que as chamas, elas possam se unir em um único facho de energia, que vai subir por esta estrela de Davi, pela parte de cima, e ela vai fazer um arco vindo até nós, até a estrela de Davi, onde nós estamos no centro dela. E ela vai descer também pela parte de cima e vai chegar em nós e vai tocar o nosso cérebro, vai iluminar o nosso cérebro, e do nosso cérebro vai descer ao nosso coração, iluminando o nosso coração, e do nosso coração vai descer até o nosso fígado, iluminando o nosso fígado. Do fígado, volte ao coração. Do coração, vá ao cérebro. Do cérebro, volte ao coração. Do coração, volte ao cérebro. E agora, de uma forma bem rápida: cérebro, coração, coração, cérebro, cérebro, coração, coração, cérebro, cérebro, coração, coração, cérebro.
aumentando cada vez mais a frequência, o ritmo, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. E agora nós expulsamos esta luz saindo também pelo nosso cérebro, e agora ela seja recolhida numa taça, num copo, e seja derramada sobre toda a extensão do nosso ser. E isto é a guarda, é a proteção do nome divino. Porque conforme diz o Salmo, arma forjada, nada penetrará na nossa casa, nada penetrará em nossa tenda, nada venha para o nosso coração, nada entrará em nossa mente. As forças contrárias, pessoas maldosas, trabalhos de feitiçarias, a ruindade do coração de pessoas, mesmo a maldade, como citamos hoje, a maldade profética, aquilo que este homem fez para o povo de Deus. Nem ele acreditou que ele seria capaz, ele mesmo auto se denominou como um cão, ele achando que ele jamais teria coragem de fazer, mas o Eterno disse que ele iria fazer e ele fez, e ele foi mau e fez. Portanto, pessoas assim, que acham que não serão levantadas contra nós, pessoas que foram amigos, ou que se dizem amigos, companheiros, colegas de trabalho, professores, patrões, amigos, colegas de profissões, pessoas de dentro de relacionamentos, marido se levantando contra a mulher, mulher contra o marido, os pais contra filhos, filhos contra os pais. Toda esta confusão que acontece entre as pessoas no mundo, o que esteja ao nosso redor, que nós não estamos vendo, ou se já temos essa noção, por isso estamos fazendo isso, para que o Eterno, não somente nós que aqui estamos, mas aqui representando a Or Legon, Luz para as Nações e Escola de Torá, estamos aqui ensinando a Torá do Eterno, ensinando como que o Eterno se levanta para defender o seu povo. Portanto, levanta-te, ó Eterno. Agora é o momento em que o nome do Eterno, ele está sobre esta casa, ele está sobre cada um que pertence a esta casa, ele está sobre este bairro, sobre esta cidade, sobre Campinas toda, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil. Mas quando a gente pensa assim, dá a impressão que o nosso coração humano, com Yetzer Hará, começa a pensar que não seria justo. Mas, Eterno, levanta-te e veja o povo que é dirigido pelo teu nome, que ama o Eterno de todo o coração, que está debaixo do poder do nome do Eterno, Yud, Re, Vav, Re. Então, Eterno, a energia do teu nome gerada, ela é uma proteção sobre nossas vidas, e assim nós conduzimos esta proteção sobre nós que aqui estamos, e aqueles que não estão aqui conosco, mas seja sobre as pessoas que estarão nos ouvindo no momento que estiver ouvindo, seja esta proteção sobre ela também, seja esta proteção sobre cada um daqueles que pertencem a Or Legon. E aqui podemos citar alguns nomes: a Jéssica, a Neuza, a Andresa, a Dona Alice, quem mais que vocês lembram? Nenê, Nequinho, Isa. Entre nós aqui, sobre a Dona Sebastiana, a Lu, a Adélia, a Ivete, o Everaldo, sobre o Celso, sobre o Neto, sobre a Joyce, sobre o Isaac, sobre o Wilson, sobre o Nildo. Colocamos diante de Ti, ó Eterno. O Eterno conhece os corações e conhece todo tipo de erva daninha que tem se levantado, todo tipo de feitiçaria que tem procurado se levantar, todo mal, inimizades,
aquilo que tem trazido enfermidade, cansaço, aquilo que tem fechado as portas de trabalho, ou tem trazido cansaço no local de trabalho, ou tem trazido enfermidade, sejam elas destruídas agora. O nome do Eterno destrói tudo aquilo que tem se levantado contra nós. Nós, como declarou Davi naquele dia para Golias, eu vou a ti, não no meu nome, mas eu vou pelo nome do Eterno. Que o Eterno assim nos defenda agora. Levanta-te, ó Deus. Em quantos momentos na tua palavra é declarado: eia, levantemo-nos e desçamos para ver que negócio é esse. O Eterno, levante e desça e defenda-nos e libera-nos destas garras, das enfermidades, da maldade, do juízo, do Yetzer Hará, de Lashon Hará, de tudo aquilo que tem se levantado contra nós, os teus servos, adoradores de Hashem, aqueles que amam o Altíssimo, que vivem pelo nome de Hashem, que vivem segundo o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não há outro Deus, só Tu és Deus, o único Deus, aquele que se levanta para nos salvar, se levanta para lutar na nossa luta e nos manter vivos, de pé, libertos. Então, saia de nossa casa, de nosso corpo, toda enfermidade, toda depressão, toda angústia, toda mentira, toda inimizade, todo fracasso, tudo aquilo que tem se levantado no local de trabalho, no local de escola, no local que é a própria casa, entre os vizinhos, entre os amigos, onde quer que estas forças malignas receberam forças para se levantarem contra nós, sejam destruídas agora por Yud Rei. E assim somos sarados, e assim somos curados. Cura-nos e somos curados. Sara-nos e somos sarados. Fortaleça-nos e somos fortalecidos. Que assim seja. Amém? Amém. Está aqui um modelo que um pouquinho longo, é verdade, mas que vocês possam adotar. Se sentiu, percebe que alguma coisa está para acontecer, percebe erro, alguma coisa ao redor, então faça, é seguro, o Eterno vai te libertar, estas forças cairão por terra, é o nome do Eterno. Amém? Podemos encerrar aqui o momento de hoje. A gente segue aqui com uma oração entre nós, mas aqui eu já estou finalizando.